Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo do sétimo ano. Vamos lá? Vamos falar sobre ginástica? Então, nós já falamos sobre atividade física, que são todas as práticas corporais que têm um gasto energético e que movimentam os músculos esqueléticos. Falamos sobre os exercícios, que são atividades físicas mais sistematizadas, que trabalham com a intensidade, a duração e o tempo específicos e vão pouco a pouco moldando essas características, esses pilares do exercício para fazer essas atividades. E hoje falaremos sobre aptidão física. Então, o que seria essa aptidão física e qual a relação que ela tem com o exercício físico e a atividade física? Vocês sabem? Então vamos lá descobrir o que é aptidão física. Então, essa aptidão física é a capacidade de executar atividades com energia, com vigor e sem que haja uma fadiga extrema, ou seja, vai ser atividades que vão ser feitas, seja do cotidiano ou da prática esportiva, que as pessoas não fadiguem de forma extrema. Ela vai ser entendida como resistir, ou melhor, a capacidade de resistência a determinado estresse da atividade, do exercício ou da atividade do dia a dia, e que a pessoa possa estar apta a fazer aquele movimento. Então, se uma pessoa faz corrida, ela faz corrida como exercício físico e ela, quando está exposta a determinado exercício, a este exercício de corrida, ela não fadiga normalmente porque ela está apta àquela atividade. Outro exemplo, uma pessoa quando vai fazer uma faxina, por exemplo, uma pessoa que trabalha fazendo faxina. A primeira vez que ela vai fazer a faxina, ela não está apta para aquela atividade. Então ela vai executar aquela faxina. No outro dia ela vai sentir muitas dores, vai se sentir cansada durante e pós a atividade, porque ela não está apta a suportar ou resistir àquele estresse da atividade. Mas com o passar do tempo, com a adaptação que o corpo dela vai fazer a essa condição da faxina, ela irá estar apta e não fadigará de forma extrema a essas atividades que exigem de energia e vigor na sua execução. Então essa aptidão física, ela atrela tanto a atividade física como o exercício físico, porque são atividades que são feitas no cotidiano, são atividades que necessitam de que a pessoa possa ser apta, melhor dizendo, possa ser apta a fazer aquela atividade sem nenhum extenuamento ou sem que não haja um cansaço extremo naquela função. Ela pode ser visualizada sob várias ópticas, essa aptidão física, seja na aptidão aeróbia, que visa os aspectos respiratórios e cardiorrespiratórios, com a aptidão corporal, em relação à composição do corpo das pessoas, e da aptidão muscular em relação às funções dos músculos de cada indivíduo. Quando falamos da aptidão aeróbia, ou aeróbica também, nós falamos da capacidade de utilizar o oxigênio entre os músculos para que haja a produção de energia. Seja uma atividade que trabalhe com uma necessidade pequena de oxigênio ou uma que trabalhe com uma necessidade extrema de oxigênio. E nisso haverá as mudanças em relação aos componentes cardiopulmonares. Então, uma pessoa que faz uma atividade de alta intensidade, em algum momento dessa alta intensidade, se ela se prolongar, ela vai necessitar uma modificação cardíaca em relação à quantidade de sangue que vai demandar para essas regiões que estão sendo trabalhadas e a quantidade de oxigênio que o seu corpo vai precisar inspirar do ambiente para poder fazer as trocas gasosas e a produção de energia. Sejam através de componentes cardiovasculares, como falei, através das funções das veias artérias, dilatação, contrição do músculo estriado cardíaco,
seja os movimentos que normalmente as veias já fazem, os vasos já fazem, e isso com as suas funções preservadas, sem nenhum problema genético, ou seja, também em relação aos componentes hematológicos, ou seja, como é que está a composição sanguínea da pessoa e como aquilo vai influenciar tanto na captação de mais oxigênio quanto na produção do mesmo, produção da energia através do mesmo, e a capacidade do VO2, capacidade de resistir o máximo possível a uma atividade com intensidade e que precise de captação de energia ou captação de oxigênio para a produção de energia. E nisso nós podemos visualizar em jogos, ou melhor, em esportes de invasão que tem uma longa duração, em atividades de caminhada e corrida, esportes como triatlo, que exige bastante e demandam uma grande quantidade de tempo, e atividades mais voltadas para as áreas da ginástica. Outro fator da aptidão física é a composição corporal, que se refere à condição do corpo suportar determinados estímulos em relação à sua estrutura corporal. Então, a pessoa que é enquadrada como endomorfo, ou seja, aquela pessoa com o corpo mais largo, com músculos e ossos mais amplos, que tem uma quantidade de gordura corporal maior, ela vai ter uma aptidão diferente de uma pessoa mais magra, um ectomorfo, por exemplo. E todas essas valências elas acabam sendo feitas para suportar a fadiga. Então essa aptidão atrelada ao exercício em relação ao treinamento, ela pode ser modificada em relação à fadiga, pois uma pessoa com um biotipo corporal endomorfo, à medida que vai treinando determinada atividade, seja do cotidiano, ou seja de exercício, ela vai modificando a sua aptidão. E nisso ela modifica seus padrões, como o percentual de gordura, que pode ser diminuído em relação a essa aptidão, os níveis de musculatura esquelética e extraesquelética podem ser maiores, tanto em relação a ampliar a quantidade de células, quanto que é hiperplasia, quanto a aumento do tecido, como a hipertrofia, além dos aspectos metabólicos que vão ser modificados também para melhorar essa condição de aptidão. Como nós podemos ver aqui, diversas estruturas do nosso corpo que podem ser melhoradas para que não haja uma fadiga extrema em determinadas atividades do cotidiano. E temos também a aptidão muscular, que ela já está atrelada aos aspectos das capacidades físicas e das habilidades motoras, que em determinados estímulos não sofrerão com essa fadiga extrema. Então, por exemplo, em relação à flexibilidade, que é uma capacidade física, aquela pessoa faz um determinado movimento de flexibilidade e nos primeiros momentos, nos primeiros dias de prática, ela sente muito cansaço em relação a isso, ou não consegue atingir um nível de flexibilidade tão grande. Quando vai passando o tempo com os treinamentos, ela amplia a sua flexibilidade e não sente as dores que o seu corpo sentia anteriormente, com aquele mesmo padrão de movimento. Outra capacidade é a força muscular, em que a pessoa demanda uma maior ação dos músculos de executar um movimento em relação à força do peso gravitacional daquele movimento, que, por exemplo, numa atividade, uma pessoa que trabalha de estoquista, ele pega determinados pesos que podem ser muito superiores à sua capacidade, e com o passar do tempo e o treinamento, ela amplia essa sua potência muscular em relação à força, e ela vai melhorando a sua capacidade de resistir à fadiga, ao movimento, e consegue melhorar a aptidão da força muscular. Assim como também na resistência muscular, em atividades que exigem mais da que a musculatura possa resistir a determinadas posições, a determinados
ações musculares e que elas vão acontecendo sobre várias formas e que elas vão acontecendo sobre várias formas para fazer com que o músculo resista a esses estímulos, não somente como feito a primeira vez, mas que se consiga uma aptidão. É como, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma atividade de isometria, como uma prancha, por exemplo. Na primeira vez que ela vai fazer, a musculatura não está preparada, ela não vai resistir o suficiente. Com o passar do tempo e aquele preparo da musculatura, com aquele condicionamento e a aptidão para aquele movimento, a sua musculatura do core, por exemplo, vai conseguir ter muito mais resistência física, resistência muscular, e vai demorar muito mais de fadigar. Então, logo, ela vai ter mais aptidão para executar o movimento sob aquela mesma ótica que foi executado quando não era apto ainda. Então, como nós vimos nas imagens aí, exemplos em relação apresentando a força e apresentando também a flexibilidade e também a resistência muscular. E essas questões de aptidão, elas podem ser visualizadas tanto no ambiente escolar, tanto em relação à atividade física, como o exercício físico. Então, as atividades da educação física ali que são trabalhadas, a questão da aptidão, em relação às suas aulas práticas, são atividades que não têm um contexto de exercício, mas que no primeiro contato das crianças elas estão com uma condição diferente, cardiopulmonar, muscular, de composição corporal, e pouco a pouco vão sendo modificadas. E quando o exercício ele é levado para a escola, sob a forma de projetos, de treinamentos, ele também, os alunos, eles iniciam com um padrão de aptidão e pouco a pouco vão melhorando essa aptidão para conseguir resistir à fadiga dos movimentos. Certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo até aqui. O meu muito obrigado e até a próxima aula do professor Roberto Barbosa. Tchau, tchau.